Então, dando continuidade à nossa aula número 1, referente a porcentagens, vamos às situações, problemas. Então, vamos em frente. Muito bem. Primeiro problema. Numa escola, há 800 alunos, dos quais 40% são rapazes. Calcule o número de moças. Veja bem o que se pede aqui. Diz que 40% são rapazes. Queremos saber o número de moças. Então, vamos organizar o pensamento, certo? 40% são rapazes, 40% são rapazes, 60% são moças, lógico, né? Então, armando nosso esquema de raciocínio. O total de alunos, né, que são 800, equivale a 100% do total. Então, 100% corresponde ao total de 800 alunos. Logo, se eu quero saber o número de moças, eu sei que 60% são moças e vou colocar aqui, 60%. E o meu X vai ser a quantidade de alunos que eu tenho. Os alunos que eu tenho, né? Então, vamos resolver esta situação através de uma regrinha de 3 simples, né? Então, vou multiplicar esse X por 100 e o 800 por 60. É uma regra de 3 simples. Então, x vezes 100, 100x, que é igual a 800 vezes 60. Fazendo esse produto, né? 100x é igual a 48.000. 48.000 dividido por 100, pois esse 100 desce para aqui dividindo, né? Dá para simplificar cortando esses dois zerinhos, Corta esses dois zerinhos e corta esses dois zerinhos, né? O que ficou? 480 dividido por 1. Logo, o número de moças é igual a 480. Tudo bem? Então, nós podemos resolver esse probleminha de uma outra forma também, Se 40% são rapazes e 60% são moças, eu quero, então, 60% de 800, 60% de 800. Aquela regrinha que nós aprendemos anteriormente. Vou transformar esse 60% numa razão centesimal, 60 sobre 100. O D eu passo para uma multiplicação, multiplicando quem? O 800. E esse 800 eu vou multiplicar por 60. Olha só, multipliquei por 60 e divido por 100, né? Cortando esse zerinho e cortando esse zerinho, resta o quê? 8 vezes 60, que dá 480. 480 moças que tem nesse colégio, né? Num total de 800 alunos, né? Se você quiser saber o número de rapazes, né? É só fazer a subtração, 800 menos 480, daria o total de rapazes, certo? Bom, vamos ao segundo exercício. Tem aqui dois exercícios, o segundo e o terceiro, né? O segundo exercício diz o seguinte, comprei um carro por R$ 23.000 e revendi com lucro de 1.610. Qual foi a taxa de lucro, ou seja, a taxa percentual? Muito bem, R$ 23.000 corresponde ao preço do carro. E esses R$ 23.000 refere-se a 100% do todo, a 100%, 23.000, certo? Logo, 1.610, que é uma parte desse aqui, corresponde a quanto por cento? Como eu não sei, vou colocar um xzinho. Então, 1.610, né, vai corresponder a uma taxa percentual, que vai ser a minha taxa de lucro. Multiplicando os meios por os extremos, né, pois eu tenho aqui uma regrinha de 3 simples, 23.000 vezes x e 1.610 vezes 100. Esse 0, aqui, vírgula 00, eu vou abandonar nesse início de trabalho, tá? Então, x vezes 23.000, 23.000x, que é igual a 1.610 vezes 100, certo? 1.610 vezes 100 e vou dividir por 23.000, certo? Simplificando, eu posso cortar esses 3 zeros, tá? Com esses 2 zeros mais esse. Então, dá um total de 3 zeros aqui em cima e 3 zeros aqui embaixo. Logo, como é que ficou?
161, né, dividido por 3. 161 dividido por 3 igual a 7. Logo, a minha taxa de lucro, né, que foi essa taxa percentual, é igual a 7%, a minha taxa de lucro, certo? Bom, vamos para o exercício número 3, um exemplozinho bem básico. Meu irmão ganhava R$ 3.200, ponto. Seu patrão lhe deu um aumento de 42%. Então, quanto ele ganha atualmente? É claro, se ele ganha um aumento de 42%, ele vai aumentar, né, o valor do salário dele. Bom, de imediato, esses 3.200 corresponde a 100%, ó, que é o todo que ele tem, né? Então, vamos calcular quanto é 42% de 3.200, ó. 42% vai corresponder a X. Vamos ver quanto ele vai ganhar atualmente, tá? Então, vamos ver quanto dá 42%, né? De 3.200, multiplicando X vezes 100, 100x. 42 vezes 3.200, logo nós teremos, ó, X vezes 100, 100x. 3.200 vezes 42, né? 3.200 vezes 42 dá 134.400, né? X é igual a 134.400 dividido por 100, dá para cortar esses dois zerinhos, simplificando, né? Ficou o quê? 1.344, né? Que foi, ó, 42% corresponde a 1.344. Esses 1.344 eu vou somar com 3.200, que vai ser, ó, quanto ele vai ganhar atualmente. Então, ó, ele vai ganhar atualmente, ó, 3.200 mais o aumento que ele teve, que é de 1.344, que dá R$ 4.544. Muito simples, né? Bem fácil, é só você organizar, ó, o pensamento, tudo bem? Vamos para o exercício seguinte, olha só, o 4 e o 5. No 4, Maria comprou um televisor que custava R$ 1.200 e pagou assim, deu 30% de entrada e o restante em 4 prestações iguais. Qual foi o valor de cada prestação? Preste bem atenção. Se ela deu 30% de entrada, pergunto, restam quanto por cento? 70%, não é verdade? Então, esses 70% é que nós vamos financiar, tá? Então, vamos calcular, ó, 70% de quanto? De 1.200, porque, ó, R$ 1.200 corresponde a 100% do todo, né? 100%. 70% é a parte que ela vai financiar. E nós não sabemos, né, quanto é 70%. E vamos descobrir agora, ó, X vezes 100, né? E 70 vezes 1.200, que dá 100x igual 1.200 vezes 70. 100x, né? Igual, ou seja, x é igual, esse 100 passa para cá, né? 1.200 vezes 70, né? Mas antes vamos cortar os zerinhos, né? Fica uma conta menor. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, ó. O que vai ficar, ó? 12 vezes 70, certo? Ó, 12 vezes 70 dividido por 1, que dá R$ 840. Então, ó, 70%, né, que ela vai financiar, ou seja, vai dividir em 4 prestações, em 4 parcelas iguais. Logo, 840 dividido por 4 prestações, né, 4 vezes, é igual a R$ 210. Logo, a resposta, Maria deverá pagar 4 prestações, né, cada uma, no valor de R$ 210. Bem simples, né? O que eu quero lembrar nesse exercício é o seguinte, ó. Ela comprou o televisor de 1.200 e pagou desta forma, 30% de entrada. Não me interessa, nesse caso aqui, quanto ela deu. Nós queremos saber são as prestações restantes, né, que são 70%, que ela vai financiar em 4 parcelas iguais. Foi o que nós fizemos aqui, ó, 70%, certo?
Então vamos para o exercício número 5. Numa promoção, o preço de um objeto foi reduzido de R$ 76 para R$ 57, tá? De quanto por cento foi a redução? Bom, de 76, né, sendo reduzido para 57, né, a redução foi de R$ 19, ou seja, o valor reduzido foi de R$ 19. Então, este valor corresponde a quanto por cento em relação ao preço inicial? Vamos ver? Olha só, 76%, que é o todo, corresponde a 100%. Logo, R$ 19 vai corresponder a X, né? Que foi o valor, que foi o percentual reduzido, certo? Então, vamos multiplicar de forma cruzada. Ó. 76 vezes X e 19 vezes 100, que dá, ó, 76x igual 100 vezes 19, x é igual, ó, esse 76 passa para aqui dividindo, 100 vezes 19, 1.900, dividindo 1.900 por 76, você fazendo a divisão aí, você pode perceber que dá 25, certo? Então, a pergunta, de quanto por cento foi a redução? A redução foi de 25%, certo? Bem simples, né? Então, o primeiro passo é organizar o pensamento, tá? O preço, o valor a pagar, tá? E a parte percentual, certo? Bom, resposta. O percentual de redução foi 25%. Então, seguindo em frente, o último exercício, os dois últimos exercícios, tá? Veja bem, um fogão de R$ 430 passou a custar R$ 524,60. O preço desse fogão teve um aumento percentual de quanto? Ou seja, de 430 para 524 é sinal que houve um percentual de aumento aí, né? Então, organizando o pensamento, ó, 524 menos 430 dá R$ 94,60. Então, vamos organizar da seguinte forma, ó. Inicialmente, o fogão, que custa 430, ele corresponde ao todo, né, que é 100%, ó. 100% corresponde a 430, né? Logo, R$ 94,60 foi o percentual de aumento, né? Porque é o que nós queremos aqui, ó. O preço desse fogão teve um aumento percentual de quanto? Vamos descobrir de quanto foi esse aumento, ó. Então, vamos lá. 430 vezes X e 94,60 vezes 100, né? Que dá 430x igual a 94,60 vezes 100. Vamos fazer essa multiplicação? Ó, é bem rápido, tá? Ó, todo número multiplicado por 10, 100, 1000, eu observo quantos zerinhos eu tenho aqui. Não tem dois? Então, essa vírgula ó, caminha duas casas para cá. Uma, duas, ela vem para aqui. Tá? Sem fazer continha, eu posso chegar a esse resultado. Ó, então, 9.460, certo? Que dividido por 430, teremos, ó, simplificando, cortando esses dois zerinhos, né? Ficou 946 dividido por 43, logo x é igual a 22, que corresponde ao percentual de aumento. Bom, a resposta, o percentual de aumento foi de 22%. É claro que, se você calcular 22% de 430, né, você vai encontrar o quê? R$ 94,60, que somado com 430 passa a ser esse valor, certo? E o último, que é da uma universidade, acho que de São Paulo, não sei, deve ser de medicina, tá? Então, veja bem, um comerciante aumenta o preço de um produto que custava R$ 300 em 20%. Um mês depois, arrependeu-se e fez um desconto de 20% sobre o preço reajustado. Ponto. O novo preço desse produto é... Então, o que aconteceu aqui?
Ele concedeu, aumentou o preço de um produto e um mês depois houve o arrependimento, né? Então vamos calcular isso em duas etapas. Primeiro, o aumento, né? O aumento foi de quanto? Não foi de 20%? Bom, se R$ 300 corresponde a 100% e ele tem um aumento de 20%, então ficou 100% mais 20%, né? Então eu tenho o novo produto, vai custar 120% do produto inicial, né? Do valor inicial. Ó, 120% vai ser o novo valor que eu terei, certo? Multiplicando de forma cruzada, ó, 100 vezes x e 300 vezes 120, né? Ó, 300 vezes 120, o 100 desce para cá dividindo, né? Nós podemos cortar esses dois zerinhos, como é que fica? Ó, 3 vezes 120, R$ 360. Então, R$ 360 foi o aumento, né, que ele procedeu, né, no primeiro mês de R$ 300, com 20% foi para R$ 360. Mas acontece que ele se arrependeu, né? Ele viu que não tinha feito um bom negócio e resolveu dar um desconto de 20% sobre o preço já reajustado. O preço já reajustado, né, esse aqui, né? Então, o que vai acontecer? Ó, R$ 360, que é o preço já reajustado, corresponde a 100%, né? Mas se eu tirar 20%, que é o desconto que ele vai dar, eu vou vender esse produto com 80%, né? Vai ser o novo preço dele, já descontado, né? Então, ó, 80% teremos da seguinte forma, ó, x vezes 100, 6x. 360 vezes 80, logo x é igual a 360 vezes 80 dividido por 100, né? Cortando esse zerinho. Esse e esse, o que nós teremos? Ó? 36 vezes 8, né? Dividido por 1, que dá R$ 288. Logo, o novo preço do produto, ó, R$ 288. Muito simplesinho esse exercício, né? Caiu no vestibular e é de fácil resolução. O que você deve ficar atento aqui é como proceder. Inicialmente eu vi que o preço do produto era 100%, como ele aumentou 20%, né, então o produto novo passou a ser 120%. Calculei o novo preço, né, do produto, né, e depois do arrependimento, né, ele dá um desconto de 20%. Se o novo produto agora que custa 100%, né, refere-se a 100%, 80% vai ser o valor do novo depois do arrependimento, né? Bom, então termina aqui, né? Você gostando do vídeo, não se esqueça de dar um like aí. Então, até a próxima aula que eu vou falar sobre juros simples, tá bom? Então, tchau, gente, e boa noite.